E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo que traz aí 3 grandes histórias muito conhecidas. E dessas 3 ilustrações, dessas 3 parábolas, hoje nós vamos falar sobre a segunda. Semana passada a gente conversou um pouco sobre a parábola da ovelha perdida. E qual é a linha? Capítulo 15, Evangelho de Lucas 15. Nós vamos ler os versículos de 8 a 10. Então, como eu estava dizendo, na semana passada, a gente viu como Deus está empenhado, como Deus está dedicado, como é da natureza de Deus se aproximar dos pecadores para que algo que só Deus pode fazer, que só Deus pode realizar, seja então experimentado pelos pecadores, né? Então nós vimos isso na parábola da ovelha perdida. E hoje a gente vai falar sobre a parábola da dracma ou da moeda perdida, onde, de novo, só para relembrar o contexto, Jesus está cercado por publicanos e pecadores. Publicanos, como vocês bem sabem, e a gente falou na semana passada, são aquelas pessoas que os religiosos olham e não têm bons olhos para essas pessoas. São pessoas marginalizadas, são pessoas que, olhando para o perfil delas, a religião do seu tempo vai dizer que essas pessoas, a melhor coisa que elas poderiam fazer era se manter afastado da religião, porque religião é coisa para gente boa. Logo, publicanos e pecadores, segundo o olhar desses religiosos, não tem nada de bom. Mas, para a surpresa e para a glória de Deus e para a alegria dos pecadores, Jesus ele toma uma decisão totalmente diferente daquelas pessoas que eram os homens de Deus daquele tempo. Havia uma tradição entre os rabinos em que eles diziam o seguinte: para os pecadores, Deus até irá recebê-los mediante o pagamento de suas penitências, ou seja, seus sacrifícios. Deus há de receber essas pessoas. Mas o que a gente encontra nos evangelhos não é um Deus simplesmente disposto a receber, é um Deus que vai à procura dos pecadores. Isso faz toda a diferença. Não é que Deus está esperando pessoas que não têm condições de ir na sua direção. Olha só que coisa, os rabinos pensavam assim: ele está disposto a recebê-los, vocês paguem aí suas penitências e Deus vai recebê-los. E de repente aparece um rabino, um carpinteiro, fazendo o contrário, demonstrando que mais do que está disposto a receber, Deus está disposto a ir até as últimas consequências à procura de pecadores. Então isso fica claro nesse capítulo 15 de Lucas, onde ele procura ilustrar isso com essas parábolas. E aí, para quem a religião dizia, e para os outros, para as pessoas de bem, né? Os de bem recebiam a seguinte instrução: se mantenham longe dessas pessoas. Evitem ter contato com essa classe de pessoas. E Jesus faz o contrário, vai atrás dessas pessoas, e ele conta essa parábola que diz assim, Lucas 15, versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la?
E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, queria chamar a sua atenção para o início do versículo 15. Qual é a mulher? Olha como que Jesus está disposto a quebrar todas as regras estabelecidas pela religião do seu tempo. Não é sem razão que Jesus utiliza aqui figuras do cotidiano das pessoas, como pastor, como ovelha. Mas aqui Jesus é chocante, porque ele começa a falar para os religiosos a partir da figura de alguém que não tem valor algum, uma mulher. Como que uma mulher é percebida naquela sociedade? Mulher era um objeto. E de novo, vocês que estão aí acompanhando as séries, né? Maria Madalena, The Chosen, percebam isso. A maneira como as mulheres eram percebidas. Elas podiam estar andando pelo caminho, pelas ruas, mas eram seres invisíveis. As pessoas olhavam para as mulheres como um objeto, alguém a ser ignorado. Qual é a meta? Ignora, porque é mulher. Vocês já perceberam que nas leituras dos evangelhos a gente vai encontrar, principalmente ali no momento da multiplicação, já viu como que era feita a contagem? 5.000 homens. E ali o detalhe, também haviam mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. Então, era esse tipo de olhar que existia para a mulher. E Jesus, falando para uma audiência mista, digamos assim, pecadores e publicanos, e lá estão os religiosos, ele começa a parábola dando ênfase à figura de uma mulher. Pensem comigo, vocês que estão aqui me criticando, pelo fato de esse rabino demonstrar interesse pelos pecadores. Pensem comigo, como é que é o amor de Deus? Que tipo de disposição há no coração de Deus? Aí ele começa a ilustrar, dizendo que é como se parecesse com a mulher que, tendo perdido 10 dracmas, isso para a cabeça do religioso é chocante demais. Havia uma oração entre os judeus que era mais ou menos assim: bendito seja o Senhor, o Eterno, porque o Senhor não me fez nem um samaritano, não sou também um gentio e não sou mulher. E ao fim dessa oração, a mulher dizia: bendito és tu, Senhor, porque me fizeste segundo a tua vontade. Quase como se tivesse que se submeter. Era um amém para a oração dos homens. Agora imagina você acordando todos os dias e ouvindo aí, Andressa, o Sérgio fazer essa oração. E no fim você dizer: amém. Bendito és tu, Senhor, porque é a tua vontade. Elas próprias estavam conformadas a uma situação por conta dessa imposição cultural. Aliás, isso é coisa de um momento da história, porque no Antigo Testamento você vê mulheres atuando. A gente pode lembrar de Débora, né? Mas com o passar do tempo as coisas vão ficando, a relação, essa coisa bem rude, bem hostil. Quando chega nos tempos de Jesus, isso está muito bem estabelecido, né? Muito bem no sentido de que não era para estar, mas está estabelecido. E aí Jesus se aproxima daquelas pessoas e começa a falar para esse grupo de pessoas de uma maneira que essas pessoas se sentiam, sim, essas que falavam em nome de Deus, ofendidos, porque como que ele pode citar uma mulher para isso? E o texto fala que essa mulher perdeu uma dracma. De 10, ela perdeu uma das dracmas. Essa mulher
muito provavelmente havia recebido como dote de casamento um colar. E esse colar era constituído por 10 moedas. Uma se perdeu. E aquilo para ela tem um valor mais do que financeiro, material. Se você tiver um colar e ele der um problema, existem muitas formas de a gente medir o apreço, né, que a gente tem por algumas coisas. Por exemplo, eu recebi como herança do meu avô uma cadeira, uma cadeirinha que vira uma escada. Eu tenho um carinho por aquela cadeira. Ela não tem valor nenhum do ponto de vista financeiro. Eu preciso até alinhar ela, que ela está bem assim, sambada, sabe? Mas quando eu olho para aquilo me traz uma memória afetiva. Aquilo tem um valor, de maneira que talvez eu possa comprar uma cadeira mais confortável, uma cadeira mais bonita, uma cadeira, enfim, melhor do que aquela, mas não tem o mesmo valor. E a Bíblia diz que quando essa mulher perdeu aquela moeda, talvez ela pudesse simplesmente usar do artifício de, vou substituir essa moeda e o colar vai estar refeito, né, na sua integralidade ali, o colar está inteiro. Mas não seria a mesma coisa. Talvez aquele colar, ou quase que certo isso, tivesse sido um presente de casamento, aquilo remete ao dia mais importante da vida daquela pessoa. Então tem um valor aí que o dinheiro não compra. Quem lida com joias, né? A Andressa aqui trabalha com isso, e você veja, quem fez a joia? Qual o nome da loja? Tudo isso vai agregando valor àquele anel, aquele colar e tal, e isso vai tornando a coisa mais importante, mais cara, difícil de ser substituído. Enfim, é um tipo de valor que se dá a esse tipo de bem. Mas para essa mulher, o bem tinha existe uma outra forma de lidar com isso. Então, a Bíblia diz que quando ela se dá conta que havia perdido aquilo, ela rapidamente acende a candeia, né? Ela varre a casa e ela vai procurar com cuidado. E aqui, para fins também ilustrativos, ela perde isso dentro de casa, porque a área de atuação dela é muito pequena. Ela não pode andar de um lado para o outro com a facilidade que as mulheres dos nossos dias aí podem fazer. Então, quando ela se dá conta que perdeu, ela faz tudo o que está ao seu alcance. Ela acende a candeia, ela vai vasculhar os lugares mais escuros, os cantos mais escuros. As casas não tinham boa iluminação, a entrada de luz era quase que nenhuma. E a gente está falando aqui de uma casa num contexto de um camponês pobre. Essa é a ideia que está por detrás da fala de Jesus. Mas ela não mede esforços para buscar o que é precioso para ela. Ela acende a luz, a candeia, a lâmpada, a lamparina e vai atrás, de maneira incansável. Ela varre, ela vasculha todos os lugares da casa, ela não para, ela não desiste, ela persevera até que então ela encontra. E ao encontrar, ela se alegra. Jesus está dizendo para os religiosos, é assim que Deus faz. Deus é alguém que é incansável na busca dos pecadores. E que Ele mesmo é capaz de lançar luz e vasculhar nos lugares mais obscuros, onde existe mais trevas. Ele chega, dissipa, porque Ele está à procura daquilo que para Ele tem valor. Pecador para Deus tem valor. Pecador não tem valor para a religião. Marginalizados não têm valor para uma sociedade.
O que Jesus está dizendo é: Deus está disposto, Deus é aquele que não espera estes inabilitados, incapacitados de chegar até Ele. Ele vai ao encontro. E Ele vai ao encontro de uma maneira em que Ele não mede seus esforços. E aqui o grande esforço, vamos assim dizer, de Deus para encontrar pecadores. Quem é a luz de Deus? É Jesus. Quem é aquele que vai ao encontro nos cantos, uma espécie de, que faz uma varredura onde quer que chegue atrás de pecador? É Jesus. Quem sinaliza a boa vontade de Deus para com os pecadores? É Jesus. Deus é assim. Ele olha e não está preocupado com a questão quantitativa. Lembra lá das 99 ovelhas? Uma fugiu e ele foi atrás de uma. A ideia aqui é numa proporção menor, mas também que diz que ele não está preocupado necessariamente se são muitos. Um pecador faz diferença. Arrependido, salvo. Quando isso acontece, há festa no céu. Versículo de número 10. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então não venham para cá com a sua falta de misericórdia, com a sua rigidez que não muda a vida de ninguém, com as suas regras. Ele está falando isso para o religioso, está aqui na minha versão. E não venha para cá dizer esse tipo de coisa. Vocês deveriam estar interessados em viver de uma outra maneira. Ao invés de inviabilizar a vida deles, vocês deveriam viabilizar, pavimentar o caminho para que então eles encontrem a Deus. Deus é alguém que se importa com um pecador arrependido. Ele se posiciona em favor deles, dos gentios, dos samaritanos, das mulheres, dos pecadores. Ele não é contra eles. Muitas vezes eu e você caímos na armadilha de nos colocarmos diante das pessoas como supostamente fôssemos melhores do que elas. Se a sua religião tem lhe servido para isso, você precisa se arrepender, bem como o pecador precisa se arrepender, porque isso não torna a vida de ninguém melhor, nem a sua, nem das pessoas com quem você se relaciona, fala. Então, a perda de um pecador, e aqui na ilustração da parábola, da perda dessa dracma, tem que ser interpretado por mim e por você como um acontecimento trágico e triste. Eu e você precisamos nos sensibilizar com isso. E quando então nos sensibilizamos, devemos agir em favor deles, ir na direção deles, caminhar na direção deles, cooperar com eles. É muito comum o pastor ouvir coisa do tipo: olha, essa mensagem está muito fácil, você não acha? Não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Porque quem aqui pode fazer alguma coisa para mudar a sua própria vida? Ninguém. O que você fez para alcançar a graça? Nada. O que aconteceu foi que alguém que se importa muito mais com a nossa salvação veio na nossa direção. Foi isso que ocorreu. É isso que está ocorrendo ao longo de toda a história da igreja. Verso 8. Não se acende a candeia, não varre a casa procurando com cuidado até encontrar. E quando encontra, se reúne com as amigas dizendo: alegrai-vos porque achei a dracma que havia perdido. O que Jesus está dizendo aos fariseus, eu acho que eu já falei isso na semana passada, mas vale a pena ressaltar. Nós devemos nos alegrar com a alegria de Deus pelos perdidos. Alguém se alegrou pensando do ponto de vista ideal. O Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi pregado, puro e simples, como disse C.S. Lewis. E aí, alguém se alegrou o dia que literalmente viu Jesus lançando a ovelhinha sobre os ombros e salvando essa ovelha.
e colocando essa ovelha num lugar seguro, ou encontrando essa moedinha perdida no meio do tudo, tão grandioso. Imagina, ontem eu estava aqui ajudando o Nilo a colocar um holofote, e aí o Nilo falou, caiu o parafuso, no meio do gramado, fofinho o gramado, e não tinha outro parafuso, porque a gente primeiro desencaixou ali e tal para colocar, caiu aí aonde? O que eu vou fazer? E corre de um lado e corre para o outro e tal, e nada e tal, e aí pela graça de Deus foi encontrado o parafuso. Mas dá um trabalho, porque é isso, uma coisa minúscula no meio de algo tão grandioso, mas para Jesus isso não significa que ele não tenha que se movimentar nesse sentido, ele vai. É procurar agulha no palheiro, mas ele vai. E ele encontra. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não somos nós que somos encontrados ou que encontramos. É Deus que encontra. É Ele quem acha. É Ele quem está disponível e disposto a fazer isso. E faz isso de uma maneira como eu e você não somos capazes de fazer. Então por isso a ideia de que eu preciso fazer? Em certo sentido, nada. Porque só Ele pode fazer isso. Agora, uma vez que eu e você fomos encontrados como ovelhas perdidas ou moedas perdidas, o que a gente tem que fazer? Se alegra, se regozija. Entender que também, como povo que participa da salvação, como instrumento de salvação, pega a lâmpada, acende, pega a vassoura, varre, se coloca à disposição do próprio Deus para funcionar como gente que vai acolher perdidos, ao invés de criticar aquele que está disponível a se colocar diante dos perdidos. Você já parou para pensar? Jesus, agora, nesse momento, sendo criticado porque está tendo essa atitude? Isso ia acontecer. Aliás, isso acontece ainda, né? Isso continua ocorrendo. Na quinta-feira, no nosso estudo em grupo, estudo bíblico, tinha a seguinte ilustração no início da lição, de um homem que passou toda a vida dele, ou parte da vida dele, se dedicando a algumas pessoas, moradores de rua, e aí ele levava comida, e aí ele levava cobertor, e aí ele levava carinho, e aí ele conversava, ele dava atenção. Aí um belo dia ele estava fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer sempre, todas as semanas. E aí o sujeito que estava recebendo aquele cuidado se levanta, dá um abraço nele e faz a seguinte pergunta: você é Jesus? Ele pergunta depois de receber todo aquele cuidado: você é Jesus? Então eu imagino que se eu e você estivermos mais preocupados com aqueles que por aí estão precisando da graça do Senhor e menos preocupados com o que vão dizer, certamente em algum momento alguém vai dizer: você é Jesus? Você é Jesus? Porque vão reconhecer em você alguma coisa que é possível de ser assimilado ali como sendo algo de Jesus na sua vida, na sua pessoa, nas suas ações. Então, o que eu posso fazer para encontrar os perdidos? Agora, não é fazer para encontrar a salvação, mas como salvo que foi encontrado por Jesus, o que está ao meu alcance fazer para viabilizar a vida dos perdidos, para que haja esperança, alegria no coração deles e no coração do próprio Deus, e eu participar dessa alegria, ser Jesus na vida de alguém, se colocar à disposição do outro, isso vai viabilizar a vida do outro. Em algum momento alguém pode dizer: você é Jesus, e não dizer: você é fariseu. Eu imagino que você gostaria de ouvir: você é Jesus.
Ou algo do tipo pode ser constatado também. Você deveria estar fazendo o que Jesus faz, mas o seu comportamento é um comportamento simplesmente religioso. E a ovelha continua perdida, e a moeda continua perdida. E muitas vezes a gente, todo orgulhoso, por conta de um tipo de vida em que em momento algum se identifica com a vida do nosso Salvador. Então, Deus está à procura de pecadores e Deus quer achá-los. E eu diria para você que Ele está mais preocupado e empenhado com a salvação dos pecadores do que os próprios pecadores. Não tenho dúvida disso. Se você fizer esse exercício agora, olhando para a sua vida, você vai fazer essa constatação. Ninguém está mais preocupado com a sua condição, com a sua salvação, do que o próprio Deus. Nem você se preocupa tanto com isso. Nem você dá tanta atenção a isso. Mas existe um Deus que literalmente vai atrás de perdidos e os leva para o lar, e os leva para a sua casa, e os coloca em lugar seguro, e se alegra quando isso ocorre. Então, se essa era uma preocupação de Jesus, ela precisa ser minha também, ela precisa ser sua também. Eu e você precisamos nos envolver com os perdidos, não para dizer você está perdido, mas dizendo talvez para eles o seguinte: um dia eu também estive perdido, e eu não me encontrei, eu fui encontrado por um Deus que está disposto a buscar gente como você, gente como eu, e nos levar então em segurança, retornar em segurança, debaixo do seu abraço, acolhido pelo seu abraço, para a sua alegria e para o nosso bem. Amém?